Então eu queria primeiro agradecer ao Jonatas pela orientação, pela amizade, um orientador que não tenho nem como agradecer, foi fantástico o trabalho que ele fez e as oportunidades que ele me deu nesses anos todos. E agradecer ao banco, eu também estou muito feliz com todos vocês. Eu vou aproveitar ao máximo, né? Não são vocês. Eu vou fazer uma explanação bem breve, vou primeiro passar por algumas questões mais da produção que a gente teve nesses últimos anos relacionados ao projeto e depois vou fazer uma síntese bem rápida da estrutura da tese. Então, bom, esse projeto, quando eu comecei, a ideia inicial era fazer uma relação entre significado musical e teorias emergentistas. São teorias que vão surgir no estudo da cognição a partir principalmente da biologia. Então, que vão estudar o surgimento de propriedades em certos sistemas que não são redutíveis aos componentes do sistema isoladamente ou em constituições diferentes. Elas são propriedades que emergem, quando emergem, têm o poder causal sobre o comportamento do sistema que as sustenta. Essa foi a ideia inicial. Tanto é que aqui eu coloquei o objetivo do projeto, que foi quando a gente começou. E eu acreditava que, pelo viés do emergentismo, a gente conseguiria superar a dicotomia entre formalismo e culturalismo no estudo do significado musical. Ou seja, teorias que vão falar que a significação é puramente uma construção social, que tem pouca relação com a obra, ou teorias como a do Huxley, que vão falar que é praticamente a obra que determina 99% do significado e que a sociedade ou as intenções do ouvinte vão ter muita pouca correlação com isso. Então eu acreditava que o emergentismo poderia ser um viés de escapar desse dualismo e tentar entender a relação entre ouvinte, sociedade e obra e como o significado se constrói nesse sistema. Só que conforme a gente foi estudando, a gente viu que o emergentismo sozinho não ia dar conta de propor uma teoria do significado, mais como uma análise de significação do que uma teoria que pudesse explicar o que é o significado musical, como se dá a significação em música. E foi aí que a gente caiu no Peirce. E no estudo da abdução inicialmente, depois esse estudo da abdução acabou se ampliando o pragmatismo para a lógica da descoberta, e aí é inevitável, né, se falar de semiótica e fenomenologia. E aí a gente acreditou que o Peirce dá uma teoria geral suficiente para eu conseguir falar dessas coisas que a gente tinha em mente, e ao mesmo tempo é compatível com teorias emergentistas, com teorias de auto-organização, com teorias de criatividade, né, que vão tentar entender a relação de ouvinte e obra de uma maneira sistêmica, e não dois componentes isolados que não têm conexão necessária. O projeto começou em 2006, quando eu entrei aqui no doutorado em música. Eu coloquei até 2009, porque a gente estava no começo de 2010, e aqui esse ano eu só fechei a tese. Logo no primeiro semestre, o PIN, que é o orientador desse trabalho, conseguiu uma bolsa para mim na IMR, no Institute for Cognition and Information. Eu fiquei um semestre lá. Foi lá que eu comecei a estudar abdução com ele, que é um pesquisador que tem bastante publicação nessa área. E no segundo semestre eu voltei para cá, para a Unicamp, comecei as disciplinas. A partir de 2007 eu comecei as monografias, onde eu fiz o estudo do Meyer primeiro e depois do Hero. Elas acabaram virando 2 capítulos da tese. A partir de 2008 eu comecei a elaborar a tese e estudar mais a fundo o próprio Peirce. Em 2009 eu já estava em Campo Grande, na Federal, então o trabalho diminuiu um pouco de rendimento, mas eu me concentrei na redação da tese. Eu tive bolsa da Delta no FIC no começo, lá na Holanda, e depois FAPESP aqui. A gente colocou só uma síntese do que a gente produziu nesses 4 anos. A gente publicou alguns artigos no exterior. O periódico, a gente tem um nacional e um no exterior que está no Prego, está saindo no mês que vem. O Journal of Interdisciplinary Music Studies, que é uma consequência desse artigo que a gente apresentou na Grécia em 2008. Como a gente recebeu a premiação, eles convidaram para a gente submeter o artigo para esse volume do Journal, que está saindo agora. Eu coloquei só alguns, né, esses são os 2 artigos que a gente publicou, um na Cognição e Artes Musicais e outro nesse Journal que está saindo. Os trabalhos, vou pular essa parte. Bom, a tese, eu e o Jonas discutimos bastante, mas a gente estava até pensando em fazer uma estruturação diferente, no fim a gente acabou deixando dessa forma. A gente começa na área da filosofia da música, né, fazendo uma revisão geral, não tem o intuito de uma reconstrução argumentativa, nem muito minuciosa das teorias sobre música, mas mais para dar uma visão geral sobre
como se pensou o conceito de música e dos seus significados ao longo da história do Ocidente. Porque quando a gente entra na psicologia, principalmente o Meyer, depois de Jung, vão sempre partir de Hanslick, como uma crítica ao formalismo hanslickiano, mas ao mesmo tempo assumindo, num certo sentido, o formalismo de Hanslick, dizendo que a obra é muito importante na determinação dos hábitos de escuta. Então a gente considerou que era importante falar um pouco do Hanslick, a gente falou um pouco do Adorno, porque no final a gente volta a discutir um pouco a questão da sociedade, e das filosofias anteriores até o século XVIII, de maneira bem rápida, mas só para situar a questão do problema da significação, vai ser um problema principalmente que vai surgir na Idade Moderna. Até o final da Idade Média, não se perguntava o que a música significava. Isso era quase óbvio, porque a música era uma parte de um sistema cosmológico muito maior. Quando esse sistema deixa de se sustentar, a música passa a virar um objeto artificial, e aí, portanto, se justifica perguntar o que ela é, para que ela serve e o que ela significa. Então, o intuito desse primeiro capítulo foi fazer essa revisão, né? A gente optou em separar nessas três abordagens: a música enquanto imitação, que pega a maior parte da filosofia da música e estética musical; música como forma, a gente está falando especificamente do Hanslick; e música como coisa, no Adorno, quando ele vai considerar o processo de reificação da música e a transformação dela em mercadoria e todas as questões de indústria cultural. A gente faz uma pequena passagem bem breve sobre algumas perspectivas recentes no assunto. Eu tinha feito alguns levantamentos na área de neurociência e tudo mais, mas acabei não colocando na tese. Em geral, o que os neurocientistas falam sobre o significado musical é tão superficial que eu achei que nem valeria a pena. Eles pegam definições de senso comum de música e vão fazer experimentos para tentar conferir, mas musicalmente é muito superficial. Então eu acabei deixando só alguns autores da filosofia e da musicologia que tratam desse conceito. Aí a gente entra na parte da psicologia da música. Quer dizer, o Meyer é um autor que fica no meio do caminho entre a psicologia e a filosofia. É difícil dizer se é um psicólogo da música ou um filósofo da música. Mas esse livro, especificamente sobre o significado musical, que é de 1956, Emotion and Meaning in Music, até por ele se apoiar bastante na Gestalt, eu coloquei mais como psicologia da música. Mas ele começa fazendo uma revisão da estética musical, que ele separa em duas grandes categorias: os absolutistas e os formalistas, né? As teorias da imitação de um lado, as referencialistas, e as teorias formais do outro, Hanslick principalmente. Ele vai tentar, apoiado numa quase Gestalt, eu coloquei quase porque a Gestalt são processos inatos e ele vai trabalhar com processos que dependem de aprendizagem, mas processos gestálticos e percepção da forma, e a partir dessa base gestáltica ele vai tentar destrinchar o conceito de significado musical em três pontos: o significado hipotético, o significado evidente e o significado determinado. Então ele vai dizer que a base de qualquer processo de significação é a formulação de uma hipótese. Então que o ouvinte constrói uma hipótese sobre que estruturas musicais devem ocorrer no futuro a partir da escuta de uma estrutura. Ele vai chamar de relação de antecedente e consequente. Então, quais são as consequências de um determinado antecedente, em termos formais e estruturais? O significado evidente é quando essas expectativas são confrontadas com as consequências que efetivamente acontecem na obra. Então não é mais deixa o domínio da possibilidade para ser o domínio da existência. Quer dizer, eu já estou falando de Peirce, mas o Meyer é muito peirciano. Ele não menciona o Peirce em nenhum lugar na tese, mas eu tenho certeza que ele deve ter lido Peirce, porque tem coisas que são muito peircianas. O significado determinado é quando ele vai falar que existem processos já sociais, de discussão, de conceitualização, vai chamar de objetificação do conceito. Então, quando eu tenho um objeto sobre o qual eu posso falar e descrever, então já entra no domínio mais coletivo. O David Heron, que vai fazer uma psicologia da expectativa musical, a base dele é o Meyer, como ele mesmo menciona. Mas ele vai para o laboratório de psicologia experimental verificar as hipóteses que ele levanta. Então ele vai formular uma teoria da expectativa, que ele chama de ITPRA, que é imaginação, tensão, previsão, reação e avaliação, onde ele vai dizer que esses 5 estágios vão formar as bases da expectativa musical. Da expectativa em geral, mas da expectativa musical especificamente. Em vez de 3 tipos, ele vai trabalhar com 4 tipos de expectativa, né? Ele chama de verídica, esquemática, dinâmica e consciente, cada uma relacionada a um tipo de memória. Ele vai falar somente desses 4 tipos de memória. É possível
E a gente acredita que em música esses quatro tipos não são suficientes para todo